o espírito da igreja, compreendendo porque ela é um conhecimento aberto para o mundo. Essa apresentação encerra uma série de 3 grandes exposições, fundamentais para se introduzir aquilo que é o sentido da igreja para o nosso tempo e para as próximas décadas. Primeira exposição: filosofia mística, uma necessidade iminente para a igreja. Trata do conceito de evocação mística e filosófica. Está disponível em nosso canal. Anderson Francisco da Cruz. Segunda exposição: filosofia da história da igreja, o que é o ecumenismo, o que é o sectarismo, o que é a igreja e o que não é. A qual em nosso canal encontra-se com o nome de filosofia da história da igreja, ecumenismo, sectarismo e a igreja. Nessa terceira apresentação trataremos da necessidade de compreender que a igreja é uma instituição que possui um determinado conhecimento, embora isso não seja tão evidente, tão óbvio, mas ela possui um conhecimento específico, né? Muito específico, e porque ela será sempre uma comunidade aberta para o mundo. Introdução. Na cultura ocidental, o mundo em que nós brasileiros vivemos, subsiste um fato difícil de ser contestado. A igreja é uma instituição e uma comunidade linear e histórica que possui um conhecimento. Quando dizemos que esse é um fato difícil de ser contestado, isso quer dizer que não importa se você é ateu, cristão, panteísta, politeísta, islâmico, taoísta ou pluralista. Se você for coerente com a história, deverá reconhecer que a igreja é uma comunidade linear e histórica que possui um conhecimento. Dessas 3 afirmações acerca da igreja linear, histórica e portadora de um conhecimento muito específico, linear, histórica, portadora de um conhecimento específico. A menos evidente é a sua linearidade, isto é, a sua continuidade histórica, sem rupturas, e a sua unidade no tempo e no espaço. Essa primeira afirmação que expusemos, o fato de ser linear, embora não tão evidente, pode ser sustentada através de uma sólida filosofia da história da igreja, que é exatamente o que propusemos. O que mantém a linearidade e a unidade da igreja é o conceito de comunhão implícita, o qual já esboçamos na segunda apresentação dessa série de 3 grandes exposições acerca do sentido do que é a igreja no âmbito desse período que sucede a pós-modernidade. Também é histórica, no sentido forte da palavra, isto é, possui raízes em fatos históricos que podem ser atestados em documentos. Concentrar-nos-emos, contudo, no fato de que a igreja é especificamente um conhecimento específico, único e aberto para o mundo. Então, o primeiro ponto é a natureza do conhecimento. Epistemologia é o ramo da filosofia que trata da teoria do conhecimento. De acordo com a perspectiva cristã, no início o homem possuía conhecimento de Deus, mas não possuía conhecimento do mal. Conhecer nesse sentido não seria uma representação intelectual acerca da natureza, quer de Deus, quer do mal, mas a experiência relacional mais profunda e concreta. Então não é representação, é o sentido imediato, intuitivo e imediato, relacional. Nesses termos, conhecer não possui o sentido de apreender intelectualmente, mas de tornar-se um com. O homem conhecia Deus. Portanto, a partir dele conhecia todas as demais coisas. Isto é, possuía através de um relacionamento imediato com Deus, profundo e amoroso, aquilo que podemos denominar sentido.
Então o homem tinha encontros com Deus. Né? Conhecer todas as coisas significa, de acordo com essa perspectiva mística, possuir um olhar iluminado sobre o mundo, através da experiência de Deus, que é quem engendra todas as coisas e concede sentido às mesmas. De acordo com a perspectiva cristã, em um dado momento da história, o homem sucumbiu ao desejo de possuir um conhecimento profundo do bem e do mal, através de uma influência estranha ao relacionamento místico com Deus e externa. Mesmo um cientista das religiões, que seja cético, deveria concordar conosco que, a partir da perspectiva da literatura judaica e também da literatura cristã, essa nossa exposição acerca do problema do conhecimento do bem e do mal faz sentido. Ou seja, nesse caso, seria irrelevante o fato de o suposto cientista das religiões ser cético ou não, pois se ele é cético é por um motivo diferente do exposto, isto é, por acreditar que existe alguma incoerência acerca da ideia de Deus ou de sua existência. Mas será nesse caso por um motivo diferente do exposto, pois a nossa exposição acerca da natureza do conhecimento do mal, à luz da literatura judaica e também da literatura cristã, a rigor faz sentido. Ora, se eu fosse um cientista das religiões cético, eu diria: não acredito absolutamente no mito judaico nem no mito cristão. Mas o conceito de que o conhecimento, nesse caso, não é uma simples apreensão intelectual, mas uma experiência imediata e concreta, de acordo com toda a literatura dada, faz sentido. E também faz sentido a ideia de que, para um agente estranho ao relacionamento místico entre o homem e Deus, um agente estranho e externo que se opõe a Deus, seria uma estratégia importante oferecer ao homem o conhecimento misturado do bem e do mal, e não somente do próprio mal, pois nesse caso seria para um homem imerso na experiência de Deus impossível sucumbir a tal conhecimento e a tal experiência, pois é certo que a maioria dos homens, mesmo os mais limitados, buscam a virtude, mesmo que não seja através da experiência mística, mas pela via ética. Nesse ponto, tanto o cristão quanto o cientista das religiões cético, mas sagaz, estão de acordo. A diferença é que nós cristãos acreditamos nessa experiência. Isto é, para nós cristãos, a vida mística faz pleno sentido. Então, nós estamos tratando da natureza do conhecimento, né? Agora, o ponto 2. Uma breve recapitulação. É a natureza do conhecimento. Agora, vamos tratar especificamente de um ponto dentro desse ponto, né? Um subtítulo, que é: a tese do conhecimento fechado não faz sentido. Epistemologia. Mística. Epistemologia. Todos sabem que os místicos cristãos impactaram o mundo. Todos sabem que os místicos cristãos impactaram o mundo. Martin Luther King e Teresa de Calcutá ganharam o Prêmio Nobel da Paz e transformaram a cultura em que vivemos. A experiência humana seria muito diferente se não houvesse os místicos. John Newton, na Inglaterra, né? Ele exerceu impacto profundo na abolição dos escravos na Inglaterra. Zilda Arnes, uma brasileira, uma mística brasileira, inundou amor à história e modificou toda uma sociedade. Há uma diferença importante entre esses místicos citados e a experiência de um conhecimento fechado em si mesmo, que supostamente poderia fazer o homem evoluir, mas que nunca causou um impacto inundante no planeta, tal qual os nomes mencionados.
A partir da perspectiva cristã, a mística seria então o conhecimento aberto para o mundo. E é aí que se insere o verdadeiro sentido do que se pode denominar igreja. Uma comunidade aberta para o mundo, que abraça, que acolhe com o olhar, ou seja, que insere o indivíduo no verdadeiro sentido do que é uma comunidade. Isto é, o âmbito das relações profundas. O âmbito das relações profundas. E que, sendo aberta, causa integração e não exclusão. Isto é, não elitiza, mas acolhe de forma a causar um impacto aberto na cultura. Pois o sentido da igreja é justamente essa abertura para o outro, dentro de um profundo respeito pela alteridade, que mesmo por mim acolhida, não me anula, pois trata-se de um conhecimento específico e disponível a todos, e não a uma elite espiritual. Dessa forma, o sentimento cristão, o espírito e o sentido daquilo que realmente é uma igreja, não é tanto o fato de que existiriam pessoas mais evoluídas ou em um patamar de conhecimento superior aos dos demais seres humanos, mas o de que pessoas como Teresa de Calcutá e Martin Luther King seriam indivíduos que tiveram uma experiência mística, que é disponível e aberta para todos, pois tem como objeto o próprio mundo, mas que elas emergiram no amor de forma ímpar, não por serem pessoas escolhidas ou mais evoluídas, mas por terem acolhido a experiência amorosa de Deus de forma profunda e livre, uma experiência de santidade e de um conhecimento que pertence à igreja linear e histórica de forma muito peculiar e própria, pois a igreja em sua essência é a própria santidade invadindo a história, tornando-a sacra, isto é, o âmbito trinitário e cristológico e também humano. Esse é o sentido da encarnação e de um conhecimento específico que é da igreja e que é estrutural na humanidade. Diferente dessa perspectiva é a prevalência de um conhecimento fechado em si mesmo, isto é, o âmbito onde o bem e o mal se misturam, no qual predomina o fascínio por aquilo que não é revelado desde o início tão claramente, onde as informações aparecem como que soltas e confusas, com a promessa de que em um dado estágio da espiritualidade tudo se entenderá de forma mais cristalina, isto é, o predomínio onde a verdade não funciona conforme as regras do jogo, ou seja, onde não existe aquilo que dentro do espírito cristão poderíamos denominar adesão livre a um conhecimento que é específico e próprio da igreja, comunidade que, tal qual John Newton e Zilda Arnes, se relaciona com o mundo de maneira aberta e livre. Esse é justamente o sentido epistemológico do conhecimento. O conhecimento tem a ver com a verdade, e ela é disponível a todos. Quando estudamos, por exemplo, lógica em filosofia, sabemos que as regras de um silogismo constituem algo disponível a todos. Ela se caracteriza por ser cristalina, disponível e universal, mesmo que para entendê-la precisemos, para isso, aprender a pensar silogisticamente. Ou seja, mesmo que nem todos dominem lógica, ela permanece disponível por princípio, isto é, constitui a universalidade que é própria do pensamento, constituindo o vínculo necessário entre o epistemológico e o metafísico. E é exatamente nesse ponto que compreendemos que um conhecimento fechado em si mesmo não possui sentido, mas antes o sentido deve ser necessariamente aquilo que é aberto para o mundo.